A paz do Senhor. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 28, Jesus ele vai dizer algo bombástico. Ele está diante de judeus e ele vai fazer tal declaração, diz, olha, se você somente cobiçar uma mulher, olhar para ela de uma maneira diferente, você já adulterou com ela. Aquilo assustou, aquilo foi um impacto no peito daqueles homens, porque eles se consideravam totalmente sem pecado, eles se consideravam melhores do que os outros. Eles tinham o costume, quando nós vemos a Bíblia, de falar assim, olha, eu não sou como esse pecador, ou eu não sou como aquele pecador, ou eu não sou como fulano ou como ciclano, porque eu não tenho uma amante, porque eu não me deito com outra mulher. Mas aí Jesus fala, se você só olhar e pensar assim, poxa, essa mulher é desejável, essa mulher é bonita, essa mulher, acabou, você já pecou. Então Jesus estava ali dizendo para eles, e Jesus disse assim, olha, e se o teu olho te fizer pecar, arranca ele fora. Se tua mão te fizer pecar, arranca ela fora. Se o teu pé te fizer pecar, corta ele fora. Jesus estava falando isso, meu irmão, não é que é para você arrancar o teu olho fora, pegar uma faca, enfiar e arrancar, pegar um machado, cortar a tua mão, cortar os teus pés, não. Isso é uma linguagem de figura. Jesus estava dizendo que para você se livrar de um pecado dói muito. Se ver livre de um pecado vai doer em você, porque você está acostumado com o pecado, porque o pecado faz parte da sua vida desde o teu nascimento, porque ele já faz parte da sua essência. Ele é como algo que está dentro de você, está no teu corpo, na tua pele, está em tudo que é você, em você. E de repente você olha e vê que aquilo é prejudicial, você vê que aquilo é errado, você sabe que aquilo não é o que você deveria fazer. E aí Deus começa a te despertar, começa a mostrar para você que aquilo é ruim e que o resultado vai ser ruim lá na frente. E mais, ele começa a mostrar para você que existe um céu te esperando e quem tem pecado não vai entrar naquele céu. Para você arrancar o pecado é duro demais. Para você arrancar o pecado vai doer como se você enfiasse uma faca no olho para tirar ele fora. Vai doer como se você colocasse a sua mão e viesse com o machado e cortasse ela. Vai doer como se você viesse e cortasse o seu pé. Você está entendendo? Para você vencer o pecado é uma luta, é algo que você vai ter que usar todas as suas forças, todas as suas energias, é algo que você vai ter que ter um propósito firme para você se ver livre do pecado. E mesmo com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o propósito, com todo o foco, sozinho você não vai conseguir. O pecado é maior do que você, o pecado é mais forte do que você. O pecado é mais velho do que você, o pecado é mais experiente do que você, ele conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe aonde ele vai te chamar, aonde ele vai te segurar, aonde ele vai te prender, aonde ele vai te derrubar, aonde ele vai te amarrar, aonde ele vai te paralisar e aonde ele vai te destruir. Ele sabe. As pessoas têm medo do diabo, aí ele escuta falar, o diabo. Meu amigo, o pecado derrubou o diabo. A palavra de Deus diz no livro de Ezequiel 28 que ele era um querubim ungido e tinha todo o brilho, e todo o poder e toda a autoridade no céu. Até, vai lá em Ezequiel, está dizendo, até que um dia se achou iniquidade no seu coração. O diabo sabe que ele não pode fazer nada com você. A única coisa que ele consegue é colocar o pecado em você, é fazer você pecar, porque o pecado derrubou ele. O pecado jogou ele para fora do céu. E agora ele quer usar esse pecado para te impedir a entrar no céu. Ele pensa assim, ele não é burro, ele falou, poxa, eu fui expulso do céu por causa do pecado. Se eu colocar o pecado no homem, deixar o homem viver no pecado, o homem não vai entrar no céu. Então nós não conseguimos vencer o pecado. O apóstolo Paulo, um homem religioso, um homem poderoso, um homem sábio, dedicado às coisas de Deus, ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Você está entendendo? Porque eu vejo uma outra força em mim. Que outra força é essa? A força do pecado. E ele faz planos, mas ele não consegue. Quantas vezes você faz plano de ser o melhor homem, de ser uma melhor mulher, de ser uma melhor mãe, de ser o melhor pai, o melhor filho, de ser uma melhor pessoa? Quantas vezes você faz plano de servir a Deus, você faz plano de assumir os seus compromissos com Deus, com a igreja? Quantas vezes você faz plano de viver uma vida de oração, de ler mais a palavra de Deus, de se dedicar mais às coisas de Deus? E você até chora, e você até geme, mas você vai ver que você não consegue.
Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não consigo. Miserável homem que sou. Eu sou vencido por esta força. Você está entendendo? Ele queria, como eu quero muitas coisas, você também quer. Mas o pecado é mais forte do que a gente. Mas ele vai dizer: graças eu dou a Jesus Cristo. Sabe? Graças eu dou porque Ele é aquele que me justifica, Ele é aquele que me fortalece. Paulo vai declarar em outra situação: porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque a sua graça me basta, o favor de Deus me basta. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João está batizando à beira do Rio Jordão. De repente ele vê algo sobrenatural acontecendo. Vem se aproximando um homem maravilhoso, um homem poderoso, um homem diferente naquele dia. Vem chegando e diz a palavra de Deus que, olha agora, João olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava olhando para Jesus. Quando ele viu, ele teve a visão de uma pomba descendo sobre Jesus. A pomba simbolizando o Espírito Santo. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos. Sabe, Jesus, ele veio ungido para libertar eu e você do pecado, da força do mal, para nos fazer mais forte do que o diabo, para nos fazer mais forte do que um querubim ungido, para nos fazer mais forte do que os anjos do céu, porque o pecado venceu eles, mas agora Jesus veio para nos ungir, para nós vencermos o pecado, mas não conseguimos e nunca vamos conseguir vencer sozinho. Por isso João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você só consegue vencer se for com Jesus, meu amigo. Talvez você tenha bronca de crente, você tenha bronca de mim, você tenha bronca de um monte de gente, você está com raiva da igreja. É o diabo te enganando, porque a melhor coisa que tem é Deus. E a melhor coisa de Deus que tem é Jesus Cristo, a revelação de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que tira o pecado do mundo. Você nunca vai vencer o pecado sozinho. Você pode falar agora: eu não vou fazer mais isso, você vai fazer de novo. Você pode falar agora: eu vou mudar, e você não vai conseguir mudar. Você pode falar agora: eu vou tomar essa atitude. Você não vai conseguir chegar ao final sozinho, não. Sabe? Deus olhou do céu e viu que não tinha um justo sequer, por isso ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus para estender a mão, para você poder ir adiante. Ele mandou Jesus para limpar o teu coração, o meu, o nosso. Ele mandou Jesus para perdoar pecados e para preparar o homem para ter o encontro com Deus. Que Deus te abençoe. A paz. A paz do Senhor. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 28, Jesus ele vai dizer algo bombástico. Ele está diante de judeus e ele vai fazer tal declaração: diz: olha, se você somente cobiçar uma mulher, olhar para ela de uma maneira diferente, você já adulterou com ela. Aquilo assustou, aquilo foi um impacto no peito daqueles homens, porque eles se consideravam totalmente sem pecado, eles se consideravam melhores do que os outros. Eles tinham o costume, quando nós lemos a Bíblia, de falar assim: olha, eu não sou como esse pecador, ou eu não sou como aquele pecador, ou eu não sou como fulano ou como ciclano, porque eu não tenho uma amante, porque eu não me deito com outra mulher. Mas aí Jesus fala: se você só olhar e pensar assim: poxa, essa mulher é desejável, essa mulher é bonita, essa mulher... acabou, você já pecou. Então Jesus estava ali dizendo para eles, e Jesus disse assim: olha, e se o teu olho te fizer pecar, arranca ele fora. Se tua mão te fizer pecar, arranca ela fora. Se o teu pé te fizer pecar, corta ele fora. Jesus estava falando isso, meu irmão, não é que é para você arrancar o teu olho fora, pegar uma faca, enfiar e arrancar, pegar um machado, cortar a tua mão, cortar os teus pés. Não, isso é uma linguagem de figura. Jesus estava dizendo que para você se livrar de um pecado dói muito. Se ver livre de um pecado vai doer em você, porque você está acostumado com o pecado, porque o pecado faz parte da sua vida desde o teu nascimento, porque ele já faz parte da sua essência. Ele é como algo que está dentro de você, está no teu corpo, na tua pele, está em tudo que é você, em você. E de repente você olha e vê que aquilo é prejudicial, você vê que aquilo é errado, você sabe que aquilo não é o que você deveria fazer. E aí Deus começa a te despertar, começa a mostrar para você que aquilo é ruim e que o resultado vai ser ruim lá na frente. E mais, ele começa a mostrar para você que existe um céu te esperando e quem tem pecado não vai entrar naquele céu.
Para você arrancar o pecado é duro demais. Para você arrancar o pecado vai doer como se você enfiasse uma faca no olho para tirar ele fora. Vai doer como se você colocasse a sua mão e viesse com o machado e cortasse ela. Vai doer como se você viesse e cortasse o seu pé. Você está entendendo? Para você vencer o pecado é uma luta, é algo que você vai ter que usar todas as suas forças, todas as suas energias, é algo que você vai ter que ter um propósito firme para você se ver livre do pecado. E mesmo com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o propósito, com todo o foco, sozinho você não vai conseguir. O pecado é maior do que você, o pecado é mais forte do que você. O pecado é mais velho do que você, o pecado é mais experiente do que você, ele conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe aonde ele vai te chamar, aonde ele vai te segurar, aonde ele vai te prender, aonde ele vai te derrubar, aonde ele vai te amarrar, aonde ele vai te paralisar e aonde ele vai te destruir. Ele sabe. As pessoas têm medo do diabo, aí ele escuta falar, o diabo, o diabo. Meu amigo, o pecado derrubou o diabo. A palavra de Deus diz no livro de Ezequiel 28 que ele era um querubim ungido e tinha todo o brilho, todo o poder e toda a autoridade no céu, até, vai lá em Ezequiel, está dizendo, até que um dia se achou iniquidade no seu coração. O diabo sabe que ele não pode fazer nada com você. A única coisa que ele consegue é colocar o pecado em você, é fazer você pecar, porque o pecado derrubou ele. O pecado jogou ele para fora do céu. E agora ele quer usar esse pecado para te impedir a entrar no céu. Ele pensa assim, ele não é burro, ele falou, poxa, eu fui expulso do céu por causa do pecado. Se eu colocar o pecado no homem, deixar o homem viver no pecado, o homem não vai entrar no céu. Então nós não conseguimos vencer o pecado. O apóstolo Paulo, um homem religioso, um homem poderoso, um homem sábio, dedicado às coisas de Deus, ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Você está entendendo? Porque eu vejo uma outra força em mim. Que outra força é essa? A força do pecado. E ele faz planos, mas ele não consegue. Quantas vezes você faz plano de ser o melhor homem, de ser uma melhor mulher, de ser uma melhor mãe, de ser o melhor pai, o melhor filho, de ser uma melhor pessoa? Quantas vezes você faz plano de servir a Deus, você faz plano de assumir os seus compromissos com Deus, com a igreja? Quantas vezes você faz plano de viver uma vida de oração, de ler mais a palavra de Deus, de se dedicar mais às coisas de Deus? E você até chora, e você até geme, mas você vai ver que você não consegue. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Miserável homem que sou. Eu sou vencido por esta força. Você está entendendo? Ele queria, como eu quero muitas coisas, você também quer. Mas o pecado é mais forte do que a gente. Mas ele vai dizer, graças eu dou a Jesus Cristo. Sabe? Graças eu dou porque Ele é aquele que me justifica, Ele é aquele que me fortalece. Paulo vai declarar em outra situação, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque a sua graça me basta, o favor de Deus me basta. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João está batizando à beira do Rio Jordão, de repente ele vê algo sobrenatural acontecendo, vem se aproximando um homem maravilhoso, um homem poderoso, um homem diferente naquele dia, vem chegando e diz a palavra de Deus que olha agora, João olha para ele e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava olhando para Jesus, quando ele viu, ele teve a visão de uma pomba descendo sobre Jesus. A pomba simbolizando o Espírito Santo, eis que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos. Sabe, Jesus ele veio ungido para libertar eu e você do pecado, da força do mal, para nos fazer mais forte do que o diabo, para nos fazer mais forte do que um querubim ungido, para nos fazer mais forte do que os anjos do céu, porque o pecado venceu eles, mas agora Jesus veio para nos ungir, para nós vencermos o pecado, mas não conseguimos e nunca vamos conseguir vencer sozinho. Por isso João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você só consegue vencer se for com Jesus, meu amigo. Talvez você tenha bronca de crente, você tenha bronca de mim, você tenha bronca de um monte de gente, você está com raiva da igreja. É o diabo te enganando, porque a melhor coisa que tem é Deus. E a melhor coisa de Deus que tem é Jesus Cristo, a revelação de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que tira o pecado do mundo. Você nunca vai vencer o pecado sozinho. Você pode falar agora, eu não vou fazer mais isso, você vai fazer de novo. Você pode falar agora, eu vou mudar e você não vai conseguir mudar. Você pode falar agora, eu vou tomar essa atitude. Você não vai conseguir chegar ao final sozinho não, sabe?
Deus olhou do céu e viu que não tinha um justo sequer, por isso ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus para estender a mão, para você poder ir adiante. Ele mandou Jesus para limpar o teu coração, o meu, o nosso. Ele mandou Jesus para perdoar pecados e para preparar o homem para ter o encontro com Deus. Que Deus te abençoe. A paz.